né? Vocês têm a sensação que tem um monte de paciente crônico aí que tem prognóstico funcional para sair da Exato. ventilação e a galera tá tão acostumada a ver ele na ventilação que a tráqueo parece que é uma coisa perpétua? Exato. Não, a gente discutiu isso com o Miguel, né? É, cara. O Miguel quer dar uma cambalhota pra trás quando a gente fala sobre isso Ele aqui. quer extinguir as tráqueos. A função dele no mundo é extinguir O Miguel as tráqueos. daqui a pouco vai querer extinguir os tubos, É velho. um pouquinho polêmico. Não, e que fica eternamente com o cuff insuflado por uma proteção, por uma falsa proteção, né? Então, assim, você fala, vamos lá, né? Vamos realmente dar um passo a mais, coisas nesse sentido. A gente tem visto assim, o pessoal do domiciliar tá bem ativo em relação a isso. Nós hoje estamos falando sobre transição hospitalar, deshospitalização. De qualidade. De qualidade, né? Até a professora Sim. Carol Fu, né? A Carol Fu, não a Não Fono. Né, Ivens? Isso é uma piada interna. Não, a piada que me confundiu, tá? Você não sabia disso, Não. né? Então, eu revelei aqui, desculpa aí ter te exposto. Mas ela tem uma linha de pesquisa com relação a isso. A gente recebeu a Estael Sátiro, que trabalha também com deshospitalização. E o objetivo do desmame, a descontinuidade do suporte ventilatório, até da prótese traqueal, tem se tornado uma realidade. Uhum. Mas isso ainda não é algo comum. Não. Então, De assim, jeito é algum. óbvio que nós sabemos, e o Miguel vai querer morrer com o que eu vou falar aqui agora, mas nós sabemos que existem pacientes com doenças progressivas que vão ser direcionados ali a próteses traqueais com suporte ventilatório, e o Miguel tem um trabalho incrível até para evitar isso e garantir que o paciente consiga ficar na ventilação não invasiva, o que não é algo comum no Brasil. Esses pacientes, beleza, a gente entende doentes neuromusculares, a gente entende o não prognóstico de desmame na metodologia que nós utilizamos hoje aqui. Mas tem muito paciente com fraqueza adquirida na UTI, pacientes idosos, que têm consequências, estão na síndrome pós-cuidados intensivos, síndrome pós-terapia intensiva, e estão traqueostomizados em casa, estão traqueostomizados em hospitais de retaguarda, têm prognóstico de desmame e não são estimulados. Exato. Falo porque eu trabalhei em hospital de retaguarda, eu vi inúmeros pacientes que tinham prognóstico de serem desmamados e eu senti uma resistência muito grande por parte da equipe de falar, não, pô, faz anos que ele tá assim, mas não quer dizer nada. Ele tem prognóstico funcional, por que não irmos por esse caminho, né? Então, é um desabafo que eu falo que isso me incomoda muito, tá? Super te entendo. E é um incômodo de quem realmente reabilita, de quem realmente põe a mão ali nesse músculo para fazer acontecer, realmente incomoda, né? Porque é possível fazer muita coisa, né? E eu vim pensando assim, né? Assim, ok, eu vou estar com 2 fisioterapeutas respiratórios excelentíssimos, outro nível na minha frente, né? Eu falei, eu tenho que aproveitar a audiência deles para levar informações que a gente, fonoaudiólogo, acaba patinando quando a gente não tem um especialista junto da gente, né? Quando, às vezes, a gente realmente precisa de uma equipe que tenha mais esse traquejo do crônico, coisas nesse sentido, e não tem, né? Então, o quanto que a gente tem que desinsuflar o cuff para trabalhar, né? Não existe fonoterapia com o cuff insuflado. Deixa a gente desinsuflar, né? Assim, a gente Fonoterapia precisa... sem passagem de ar, que Exato, loucura, né? Do tipo, reza que talvez seja melhor, sabe? Assim, porque a gente precisa desse ar subindo. A gente entende o risco, não é do tipo, desinsufle e deixa. Não é isso. A gente vai progressivamente. Dá para pôr válvula? Não dá. Tem critérios? Pressão livre? Ok, mas o quanto a gente tem que mexer, esse ar tem que subir, ressensibilizar, repressurizar, e o quanto que a gente precisa de uma conduta frente à deglutição desse paciente, né? O quanto, e essa é uma das grandes lutas minhas, assim, o quanto deveria, pelo menos de forma protocolar, o Blue Dye Test deveria sair um pouquinho de cena nos nossos dia a dias, assim, né? Ele pode ser importante, mas ele não define nada. Eu vou querer desinsuflar o cuff mesmo assim, por uma válvula mesmo assim, né? Então, o quanto que a gente precisa realmente mexer nesse mecanismo, né? Ele criou um susto na galera, assim, né? O Blue Dye. Exato. E assim, aqui entre nós, tem um estudo de 2003, tô falando de 20 anos atrás, que já mostra que ele dá um super falso negativo. E ele não muda a conduta, né? Então, assim, Tanto ok. que ele já foi abolido em um monte de lugar. Então, mas monte não, né? E aí eu quero ter um Eu acho que a maioria ciricutico. ainda faz, cara. Ainda faz com um protocolo, Sim, né? Eu acho que você pode usar. Se você quiser essa resposta, assim, você pode usar. O Ives anotou nesse momento. Eu não esqueci de falar um negócio. Você pode usar, Pode crer. não é uma coisa assim, né? Mas entender que ele não avalia a deglutição,
aspira sim ou não com chance de falso negativo. Eu não estou vendo a função, eu estou vendo só se aspira saliva. E o quanto que se aspirar, a não sei que seja uma coisa aos borbotões, que eu nem precisaria desse teste. A gente bate o olho e vê a saliva, né? Se não, e aí eu vou desinsuflar, vou pôr a válvula, vou pôr um êmbolo, vou querer esse ar subindo, mesmo ele aspirando, porque é isso que vai fazer ele parar de aspirar. Sim. Então, quanto que, pra quê, né? Que às vezes eu fico 24 horas, 48 horas esperando um teste, né? Você fala, põe a mão, né? Vamos lá, vamos realmente desinsuflar esse cuff. Por favor.